sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 5. Daniel 5, verso 11. Deus de maravilha. Todos acharam? Amém. Quem não achou está aqui no telão. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, e eu digo amém. 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 Meus amados, deixa eu fazer aqui uma introdução. A Bíblia diz que na época do rei Joaquim, Israel estava se desviando do caminho de Deus. Apostasia, frieza espiritual já não era normal no meio daquele povo. O povo tratava as coisas de Deus com desdém, não sabiam aproveitar a bênção de Deus. E a Bíblia diz que quando Israel pensava que estava tudo bem, nós vemos ao ler o Velho Testamento, os irmãos são conhecedores da história, no livro de Ageu, Oséias, Abacuque, Naum, Sofonias, Neemias, enfim, onde Deus trata com o povo, querendo sempre uma restituição espiritual daquele povo, porque Deus já havia dado, e aquele povo havia perdido. E a Bíblia diz que quando Israel pensava que estava tudo bem, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levou Israel cativo, levou muita gente para servir no palácio da Babilônia. E aquele povo que foi como escravo era povo de Deus, povo que tinha promessa de Deus, mas por causa da consequência da desobediência, eles foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Vale ressaltar, irmãos, que o inimigo, que é ali simbolizado pelo rei Nabucodonosor, ele não levou só o povo à escravidão, porque o inimigo, quando ele leva a pessoa para a escravidão, ele também leva a pessoa para a falência. E a Bíblia conta que Nabucodonosor levou toda a riqueza que tinha no templo de Jerusalém, até os talheres, que eram os utensílios, os talheres de ouro da casa do rei, os utensílios da casa do pai, que era usado no templo de Jerusalém, Nabucodonosor levou para a terra dele. Levou homens simples e levou homens inteligentes, como era Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Lá esses tiveram o nome mudado para os deuses da Babilônia. Ananias, Misael e Azarias passaram a chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego. E alguns, por falta de conhecimento, hoje, ainda colocam o nome do seu filho de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. Eu conheço um pastor que chama Sadraque. A mãe dele não sabia, quando ele nasceu, o que simbolizava. Eu conheço um Abidnego, né? Então, às vezes as pessoas têm um nome bonito na Bíblia, e às vezes é nome de maldição. E muitos, quando foram para a Babilônia, os irmãos conhecem a história da fornalha de fogo, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, por serem jovens,
inteligentes da linha de frente que se destacaram lá em Israel, eles também se destacaram na Babilônia, porque a inteligência deles era fora do comum, mas eles tinham mais do que inteligência. E eu queria que os irmãos entendessem uma coisa: quando Israel chegou na Babilônia, a Bíblia nos conta que aqueles homens, que aqui eu citei o nome, eles tinham o Espírito Santo de Deus. E mesmo eles terem sido, consequentemente, sido levados cativos por causa do pecado dos seus pais, aonde eles estavam, eles faziam menção do Deus de Israel. Aonde eles pisavam, eles davam glória a Deus. Aonde eles entravam, eles faziam aparecer o nome santo do Deus que eles serviam. Eles não eram crentes só lá dentro da sinagoga de Israel. Eles não eram crentes somente no templo de Jerusalém. Não, eles eram servos de Deus. Aonde eles pisavam, eles tinham responsabilidade e honravam o nome santo do Senhor. Verdade é que, lendo o livro de Daniel, nós vamos ver, meus amados, que o rei Nabucodonosor, com todo o seu orgulho, com a sua jactância, que não tinha mais espaço em seu coração, ele que construiu uma estátua, queria que o povo adorasse aquela estátua, e esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusaram a adorar a estátua do rei, porque eles diziam assim: somente ao Senhor adorarás. Eles não se transformaram como servos do Deus da terra que eles estavam. Aonde eles estavam, eles eram testemunha do Deus vivo. E a Bíblia conta a história, e os irmãos devem perguntar: pastor, se eram 4, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, onde que estava Daniel quando a fornalha foi acesa? Por que ele não foi jogado? E segundo a história, Daniel era tão usado por causa dos seus dons e do seu compromisso de seriedade, que ele estava a serviço do reino. Senão ele tinha ido para a fornalha também. Porque, queridos, o inimigo queria ver o fim dele, mas ele não estava nem preocupado. E ele sabia que com fornalha ou sem fornalha, aonde ele estivesse, Deus ia abençoar ele. Por que eu estou contando essa história para os irmãos? Isso aqui é uma introdução para que o irmão entenda o seguinte: aonde quer que você pisar, se você tiver compromisso com Deus, Deus vai te honrar. Seja no meio dos seus ou fora dos seus, se estão te mandando para um lugar e você está com medo, deixa eu lhe dizer, faça menção do Deus que você serve, porque Deus vai te honrar naquele lugar. Irmãos, Davi disse no Salmo 37, verso 25: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, o justo. Então, querido, se você continuar na sua sendo justo perante o Senhor, Deus não irá te desamparar. Deixa eu dizer de novo, você não estará sozinho. Quando você abrir a boca, Deus vai honrar a sua palavra, porque a sua palavra honra e glorifica o nome do Senhor. Agora, queridos, entenda: compromisso. Esta é a palavra-chave. Eu tenho que ser crente tanto em Jerusalém, tanto na minha terra, como fora da minha terra também. Ei, preste atenção: se Deus te usa aqui, Deus vai te usar lá. Se tem gente aí que está sendo usado por aí, Deus não usa aqui, duvida disso. Começa na casa de Deus. Por isso nós devemos entender o seguinte, irmãos: Deus é comigo, Deus é contigo. Se Deus te usa aqui, Deus vai te usar lá também. Mas que negócio é esse? De lá para cá? Não, irmãos, é daqui para lá. E a Bíblia nos ensina
que esses jovens, eles, aonde pisavam, Deus era com eles. E é bom, querido, você estar ao lado de quem tem compromisso com Deus. Porque se você estiver ao lado de quem tem compromisso com Deus, se ele for para a fornalha, pode ter certeza, ele não vai se queimar, e você não vai se queimar também não. Se ele for para a cova do leão, você vai com ele, o leão não vai comer ele não, mas também não vai comer você não. Por quê? Porque você tem que andar ao lado de quem tem compromisso com Deus. E estes jovens, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, eles eram usados em Jerusalém, eles eram usados em Israel, e mesmo no cativo babilônico, Deus usava eles também. Nós, amados, somos instrumento de Deus aonde quer que nós estejamos. Então, querido, aprenda uma coisa: Deus vai te usar aonde você está, se você estiver com a vida na presença dele. E a Bíblia diz que quando esses jovens estavam na Babilônia, os irmãos conhecem a história da cova do leão, os irmãos conhecem a história da fornalha de fogo, irmãos conhecem a história que Nabucodonosor, ele tentou ser maior que Deus, queria a glória para si. Queridos, Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus não dá a glória dele a ninguém. Quem sabe que é Deus que está trabalhando, ele não questiona ninguém. Ele não fica questionando ninguém. Eu sei quem tem crido. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que é Deus que está falando. Aleluia. E quando Deus fala, não deixa dúvida. Ei, se Deus falar contigo, a dúvida não vem junto, vem a unção. Não precisa ficar pedindo confirmação não, irmão. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Receba esta palavra. A palavra de Deus vem sem dúvida para o seu coração. De Deus. Vem sem dúvida. De Deus. Quando é do homem, se for minha, eu falho. Se for de um de nós aqui do púlpito, falha. Se for sua, falha. Mas se for de Deus, não falha não. E a Bíblia diz que Nabucodonosor reconheceu após ter virado, tido uma aparência de animal silvestre, foi comer capim, e ele reconheceu que precisava reconhecer a soberania de Deus. E este, por sua vez, se arrependeu. E a Bíblia diz que após a morte de Nabucodonosor, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele assumiu o trono. Era automático que um filho assumisse o lugar do pai. E a Bíblia diz que num desses dias, Belsazar fez um banquete muito grande. Daniel 5:1 diz que ele convidou toda a elite da Babilônia, suas mulheres, concubinas e também aqueles que eram subordinados a ele. E a Bíblia diz que tinha 1000 pessoas da elite na festa. Pense numa festa boa. Irmãos, Daniel 5:1 e 2. A Bíblia diz que tinha uma festa para 1000 pessoas. E o povo, queridos, estavam todos muito alegres, bebendo vinho, enchendo a cara e comendo do bem e do melhor. E o rei, para mostrar grandeza, mandou que trouxesse, eu queria depois que você lesse, capítulo de número 5, disse que, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa. Nabucodonosor pegou toda a riqueza e guardou. E a Bíblia diz que Belsazar, para se aparecer, foi lá e pegou os utensílios da casa do rei. O que estava guardado, ele trouxe tudo e mandou que tirasse e trouxesse. Agora, o seu pai, Nabucodonosor, nunca tinha usado, pois Nabucodonosor tinha conhecimento, eu não sei, isso não está na Bíblia, se foram o Misael, Azarias, Daniel, que disse para ele que tudo que
que era da casa do rei era anátema. Quem aqui não sabe o que é anátema? Levanta a mão. Deixa eu te explicar o que é anátema. O resto tudo sabe, que não levantou, né? Sabe nada, irmão. Você nunca leu. Deixa eu chamar alguém para me explicar aqui o que é anátema. Quem não vem na escola dominical nem vai saber o que é, mas com a mão encolhida só para dar um de sabido. Irmão, você só aprende quando vem na escola. Para falar nisso, eu quero te convidar, irmão. Domingo agora começa o último trimestre. Nós vamos estudar sobre Gênesis, a história da criação. Não perca essa oportunidade, não. Venha, traga seu vizinho. Tem sido uma bênção nós só a escola dominical. Anátema, irmãos, era tudo aquilo que era consagrado a Deus. E uma vez que era consagrado a Deus, não podia ser usado para mais ninguém, a não ser para a glória de Deus. Por exemplo, esse pedestal aqui, nós vamos consagrá-lo para ser objeto na casa de Deus. Uma vez que ele era consagrado, ele se tornava uma peça anátema. Por quê? Anátema quer dizer amaldiçoado. Ué, pastor, então o senhor amaldiçoou? Não, eu consagrei. Mas digamos que eu levo ele para casa e vou usar lá em casa, eu ia ser amaldiçoado. Porque o que era usado fora da casa de Deus, quando era consagrado para Deus, era anátema. Foi assim que aconteceu no livro de Josué, quando os irmãos conhecem a história do pecado de Acã. Acã pegou dos utensílios que era consagrado para Deus e escondeu na terra. Tem muita gente que está pegando coisas que é para a glória de Deus e escondendo debaixo da terra. Mas uma hora o que está escondido vai vir à tona. Foi assim com Acã. Nós já pregamos aqui sobre Acã. Então, queridos, aqueles utensílios, eles eram anátema. Por quê? Eles só eram uma bênção quando usados na casa de Deus. Tirado da casa de Deus para uso pessoal é amaldiçoamento. É a mesma coisa que nós pegarmos aqui o nosso som da igreja e emprestar para alguém aqui fazer uma festa na sua casa e chegar lá você colocar um pacote comer feio. Isso aqui é consagrado para Deus. Usou fora desse objetivo, é anátema, se torna amaldiçoado. Os irmãos entenderam? Agora todo mundo pode levantar a mão, né? Você já sabe o que é anátema. E a Bíblia conta que quando Belsazar assumiu o reinado, Belsazar mandou trazer os utensílios da casa de Deus. E a Bíblia nos conta que ninguém está autorizado em fazer mau uso ou uso pessoal daquilo que foi consagrado ao Senhor. Nem mau uso e nem uso pessoal. Irmão, tudo isso que nós temos aqui neste templo é consagrado a Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que zelar. Eu vou pedir aos amados irmãos, hoje é culto de doutrina, quando terminar o culto, esse espaço que tem aí na sua frente para colocar a Bíblia, não deixa copo aí não, irmãos, tem lixeiro ali, não deixa caneta, guarda-chuva, dá licença da palavra, deixar uma fralda suja aí no sábado, no dia da ceia, né? Não estou culpando ninguém, às vezes a pessoa esqueceu. Foi a senhora, irmã? Estou dizendo, de repente a pessoa esqueceu. Está perdoado. Eu não estou te acusando, não, estou usando como exemplo. Nós temos que tomar cuidado, queridos, para que as coisas de Deus sejam conservadas. Hoje eu estive o dia todo nessa igreja, eu falei com o Maurício, tem umas cadeiras aqui que estão mudando de cor. Ela não tem sol, está precisando ser limpada. Queridos, isso é zelo, isso não compete a mim, compete a cada um de nós, porque essa casa é nossa. Tudo que você vê aqui foi comprado com o seu dízimo, com a sua oferta. E na casa de Deus a gente quer sempre o melhor, irmãos. Queridos, uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, por que toda vez que vocês vão para o culto, vocês vão tudo alinhadinho, bonitinho, as mulheres tudo salto alto, cheiroso? Por quê? Eu disse porque nós estamos indo para uma festa. Aleluia. E alguém aqui vai para a festa descabelado, irmão? Alguém vai para a festa aqui sem maquiagem, as irmãs? Os irmãos que nunca engraçaram o sapato, pode ver na festa, está todo mundo com sapato lustrando. Na festa a gente quer aparecer bonito. E lá na festa está tudo organizado, irmão Cleide. Tem flores, até a toalha de mesa combina com as flores. É tudo ornamentado, porque vai ter festa.
E aqui, queridos, por que eu estou dizendo isso? Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque aqui tem festa espiritual. E se tem festa espiritual, tem que estar tudo arrumado, irmãos. Mas tudo seja com ordem e decência para a glória do nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que Belsassar, pegando os utensílios, começou a beber. No verso de número 4, diz que ele estava celebrando, juntamente com os seus convidados, aos deuses de ouro, de prata e de madeira. O verso de número 4 é bem claro, você pode ver aqui em cima, eles estavam festejando e também celebrando a este Deus. Irmãos, o que é para a glória de Deus, só serve para a glória de Deus, e Deus não reparte a sua glória com ninguém. De repente, irmãos, naquele vem para cá e vai para lá, o rei vê uma mão nitidamente escrevendo umas palavras no muro. Interessante que assim que ele viu claramente a mão escrevendo no muro do palácio, ele se perturbou. Ele disse: isso não é normal. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, o homem pode enganar uma vez, pode até brincar, mas Deus não dá o culpado por inocente, não. Belsassar tinha tudo para ser bem sucedido, e muitas vezes, irmão, sábio inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E ele tinha tudo para aprender com o erro do seu pai. E nós vemos que no verso número 6, nos mostra que seu semblante mudou imediatamente. E a Bíblia diz no verso número 6, que ele começou a tremer, irmãos, de medo, de tal maneira que os seus joelhos batiam um no outro. Se você ler o verso número 6, você vai ver que o medo era grande. Sabe por quê? Ele sabia que Deus já tinha escrito a sentença. Ele percebeu que o negócio, dá licença da palavra, que a casa caiu. E agora, queridos, no verso número 7, nós vemos que ele, muito preocupado, a Bíblia diz que ele mandou chamar todos os astrólogos e adivinhadores que tinham na Babilônia. E a Bíblia diz ainda que ele prometeu uma cadeira de ouro. Para quem? Verso número 7, você vê, está escrito isso. Ele prometeu uma cadeira de ouro para quem interpretasse o sonho. Para quem interpretasse, aquela visão das mãos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A igreja de Cristo precisa de discernimento. Nós precisamos de discernimento. Quem tem discernimento sabe se a comida é verdadeira ou é falsa. Quem tem discernimento sabe se Deus está falando ou se Deus não está falando. Quem tem discernimento está com a fiação ligada aos céus. E não adianta, queridos, pedir para o irmão que ora muito te mostrar. Às vezes Deus quer mostrar somente para ti. Tem pessoas que têm dom de visão. Você conta um sonho para ela, Deus revela. E às vezes Deus quer mostrar para ti. Então coloca a sua boca no pó, porque Deus vai revelar para ti. Por que eu estou dizendo isso? Porque Belsassar mandou chamar os adivinhadores, mandou chamar os astrólogos, mandou chamar tudo quanto era bruxo, irmão. E ainda diz assim: olha, quem interpretar vai ganhar uma cadeira de ouro. Irmãos, não é para quem quer não, é para quem Deus dá. Tem muita gente querendo, mas é para quem Deus dá. E nenhum desses que Belsassar procurou conseguiu interpretar o sonho e a visão que ele teve. E a Bíblia diz que ele estava muito angustiado. Ele estava muito deprimido com a situação. Ele estava muito desesperado, porque ele sabia que algo de errado e de ruim estava para acontecer. E a Bíblia diz no verso número 10 que a sua mãe, a rainha, e até então esposa de Nabucodonosor, entrou lá e disse: meu filho, você não se preocupe. Como que eu não vou preocupar-me? Se eu vi já uma sentença, o que é que está escrito ali? Será que assim como nós fizemos com os reinos,
Um dos deuses fará conosco. E é aí que eu fiz essa introdução para chegar nesse verso de número 11. A mãe dele entrou na presença dele e disse: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Há em Jabaquara, na rua Maracá, homens e mulheres que têm o espírito de Deus, que sabe que quando é Deus, que faz, que usa, que levanta e que honra, aleluia, e que não se alegra com pequenas coisas. E tem alguém que está vendo e vai mandar te chamar, e na autoridade do Espírito Santo Deus vai te usar, aleluia. Para tanto, queridos, precisa buscar autoridade, discernimento e graça de Deus. Sabe o que me chama a atenção, amados? Leia aí o verso número 10, por gentileza. Deus de maravilha. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude os seus semblantes. Verso 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela não sabia quem era esse Deus, mas você sabe. Aleluia. E a Bíblia diz, meus amados, que aqui começa o que eu queria passar para os irmãos. Sabe por quê? Uma coisa que me chamou a atenção, que a mãe do rei nunca apareceu no texto, só aqui. E ela aparece para testemunhar de um homem de Deus. Aleluia. Observe, queridos, porque ela lembrou-se justamente de Daniel e não de outras pessoas. E aqui ficou uma incógnita, uma dúvida no meu coração. O que a rainha viu de tão especial em Daniel? Ei, o que as pessoas estão vendo em mim? Faça essa pergunta para você. O que as pessoas estão vendo em você? Qual é o testemunho que os seus vizinhos têm para contar da sua vida? Qual é o testemunho que a família tem para contar de ti? Qual é o testemunho que o seu filho fala de ti? Bom ou mal? A rainha, queridos, o que ela viu em Daniel? Ela viu muito mais que um simples homem. Ela viu a presença de Deus na sua vida. Você não entendeu, irmão? Se você tivesse entendido, você já estava dando glória alta. Observe uma coisa, amados. As pessoas estão te vendo. As pessoas estão te acompanhando. Não é por palavras que eu vou ser reconhecido. Não é por pensamentos que eu vou ser valorizado. É pelas atitudes que eu tomo. E Daniel tinha uma boa atitude, que a mãe do rei, Belsazar, disse: esse homem é homem de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Ela viu muito mais que um simples homem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas querem nos ver como homens e mulheres de Deus. E eu fiquei pensando comigo, o que é que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito? Observe, Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: vem cá, o que o povo aí está dizendo de mim? Jesus perguntou isso. Aí disseram: Senhor, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Moisés, outros dizem que tu és o Messias. Jesus perguntou: e vós, que dizeis de mim? Até Jesus queria saber o que o povo achava dele. É bom você se preocupar em saber o que o povo está achando de você. É bom a gente se preocupar o que o próximo que está nos vendo está esperando de nós. O que eles veem em nós? Sabe o que eu acho legal, irmãos? Se você ler o livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 9, a Bíblia conta a história de uma mulher muito rica, sunamita.
A sunamita disse para o seu marido assim: olha, meu marido, que a Bíblia não fala o nome dele, veja que esse homem que passa todo dia aqui é um santo homem de Deus. Olha que bonito. Vejo que este homem que todo dia que passa por aqui é um santo homem de Deus. Isso nos mostra que ele, Eliseu, estava sendo observado. Em relação a Daniel, a rainha mãe atestou diante de todos ser ele um homem simples, mas um homem que tinha compromisso com Deus. Porque mesmo estando longe do seu povo, mesmo estando distante da sua terra, Daniel, ele fez de forma que todos viam Deus na vida dele. Queridos, aonde quer que você esteja, o Espírito de Deus é contigo. Nós somos as testemunhas de Deus. Isaías diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor dos Exércitos. Testemunhas vivas. E eu vejo nesse Daniel um homem que aonde ele estava, as pessoas viam Deus dele. Eu estava participando de um evento, de uma feira, exposição lá em Mim, numa estande da empresa que eu representava, Castor Colchões, e um dos nossos companheiros recebeu uma ligação que o pai dele havia sofrido um infarto, estava indo para a UTI. E ele chegou em mim e falou: dá para você fazer uma oração agora pelo meu pai? Irmãos, aquilo me chamou a atenção muito. Eu trabalhava com aquele moço com mais de 15 anos, mas na hora do socorro ele sabia a quem pedir. Eu não estou falando isso para me exaltar, eu estou contando o fato para os irmãos. Será que as pessoas podem dizer o mesmo para você? E essa rainha, ela disse para o seu filho sobre a qualidade de Daniel. E as suas palavras foram: em Daniel se achou nele um espírito de luz, inteligência e sabedoria. Ou seja, era o que se podia ver na vida de Daniel. Volta para o verso número 11. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos Deus, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Eu vejo aqui um aprendizado para nossas vidas. Há um homem, Daniel como homem, era sujeito às mesmas necessidades que nós. Tenha certeza, irmãos, que ele enfrentou lutas e provas. Não é à toa que ele foi lançado na cova do leão. No entanto, parece até que com a minha vida e com a sua, todos os dias nós enfrentamos uma luta. Todos os dias nós temos que matar um leão. No entanto, morra o leão, mas eu não vou morrer, eu vou para o céu. Morra o leão, mas espiritualmente eu estou em pé. E se o leão me matar, ele me derruba aqui, mas Deus me acolhe no céu. Esta era a convicção de Daniel. E isso, querido, mesmo, deixa eu lhe dizer uma coisa, mesmo Daniel indo na cova dos leões, e a história diz pelo Talmud que tinha 70 leões na cova. 70. E tem uns hinos aí que diz assim que onde crente está cheio do poder, leão tem que jejuar. Isso não está escrito na Bíblia, o leão não jejuou. A Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Quando Daniel foi na cova, Daniel, ele era homem de Deus. E aonde vai um homem de Deus e uma mulher de Deus, Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai fechar a boca do leão de forma que você não vai se sucumbir. Aleluia. Porque o testemunho fala mais alto do que as palavras. E a Bíblia diz que Daniel, com todas as suas aflições, com todas as suas lutas, foram feitos nele, visto nele, algumas qualidades. Quando a Bíblia diz a um homem que tem assim um espírito de luz, eu fiquei pensando, queridos,
Como que uma pessoa, parece coisa de espiritismo, porque o espírita que vem com esse negócio, muita luz para você, muita energia. Quem conversa de energia, irmão? Quem conversa que eu estou precisando de luz? Não, irmãos, a Bíblia diz que nós temos a luz. Você não precisa de luz, você tem a luz. Porém, a palavra diz que foram procurados em todo o reino homens sábios, homens entendidos, mas nenhum pôde ler o que for escrito na parede. Ei, muitos querem, mas só vai interpretar aquele que Deus capacitou. Homens como Daniel não era comum, e como não é comum também nos dias de hoje, pois havia nele um espírito excelente. Espírito excelente, receba aí, é o Espírito Santo de Deus. Daniel tinha um Espírito excelente, e nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o batismo com o Espírito Santo. E segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, e verso de número 16, ei, olhem para mim, nós temos a mente de Cristo, aleluia. Quando você vê um crente meio atrapalhado, é que ele está sem a mente de Cristo, irmão. Porque o crente que tem a mente de Cristo, ele tem sabedoria do alto. Daniel tinha luz, e nós temos o Espírito. E a Bíblia diz que a rainha não estava dizendo que ele era perfeito. Não, ele era falho. No entanto, eu entendo que todo ser humano é falho. Mas mesmo mediante as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas limitações, isso não tira a graça de Deus da minha vida, a autoridade de Deus da minha vida, porque não é porque eu quero, mas é porque Ele deu. E se você buscar, Ele vai te dar também. E aonde você pisar, você vai brilhar, e o nome do Senhor será glorificado. Observe, irmãos, que Daniel, ele tinha testemunho de homem de Deus. Essa era a característica que a rainha viu nele. Ele era um homem de Deus. Irmã, você é uma mulher de Deus. Se posicione no lugar que Deus te colocou, aleluia, porque Deus vai te usar com autoridade do alto. Verdadeiro testemunho, irmãos. Tem uns irmãos, um cara de delegado, cara fechado, cara de santarrão, sai fora, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Ninguém é perfeito, irmãos, não é por aparência visual, ei. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o seu rosto vai mostrar santidade, aleluia. Daniel não andava com o auditório, estou na Babilônia, mas não sou da Babilônia. Não, irmão, ele não dizia isso. O seu testemunho falava mais alto. Daniel, ele era um homem que tinha luz, espiritualmente falando. Esta passagem é a presença de Jesus vivo no coração do homem. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 João, capítulo de número 1. 1 de João 1, 7. Deus maravilhoso. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu acho que eu leio, por gentileza. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deixa eu Deus. dizer uma coisa, você não entendeu. Louvado seja. Daniel era um homem que tinha um espírito de luz. E eu disse que hoje, na igreja, a luz representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Agora observe, se andarmos na luz, no Espírito, como Ele na luz está, no Espírito, temos comunhão uns com os outros, no Espírito, e o sangue de Jesus Cristo, no Calvário, nos purifica de todo pecado. Tem que ter luz, irmãos. A luz é vista em nossas vidas. Quem anda na luz divina não vereda
dos caminhos das trevas do pecado. Observe, o pecado é comparado como trevas. O pecado é comparado como escuridão. Então, irmãos, se lá é escuro e eu estou na luz, aonde eu chego, eu vou clarear, porque o Espírito Santo de Deus é comigo. Aleluia! João 8:12 diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, aleluia, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Observe, há mais ou menos 800 anos antes de Cristo, foi visto em Daniel um espírito de luz. E Jesus diz hoje para cada um de nós: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está seguindo a Cristo, você tem a luz da vida. Aqueles que têm a luz de Jesus não errará o caminho, porque sabe de onde vieram, aonde estão e para onde vão, aleluia. E terá uma caminhada segura, conduzida até a eternidade. Daniel, ele tinha um espírito de luz. Hoje, deixa o espírito de luz para quem está interpretando mal. Você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz. Queridos, quer ver uma coisa? Eu vou perguntar quem pecou hoje, senão todo mundo vai levantar a mão. Porque todos nós pecamos hoje. Nós somos de natureza caída. No entanto, amados, quando você dobra o joelho, você pede perdão, na hora você sabe que o Espírito de Deus te visita. Agora tem uma outra coisa: quando nós cometemos uma gravidade alta, a luz acende. Você vai entender: eu entristeci o Espírito Santo de Deus. Sabe por que a luz acende? Porque ela está dentro de nós. Quando eu era criança, meu primeiro carro foi um Fusca. A maioria aqui foi, né? Os mais novos agora, o primeiro carro é o Uno, né? Mas antigamente era o Fusca. E eu sentava e eu queria entender aquela bateria debaixo do banco. Uma vez eu estava debaixo de um banco lá, acho que encostou um fio no outro, sapecou por lá todo lado, saiu todo mundo correndo do Fusca. Mas eu queria entender por que a bateria ficava ali e o farol ficava lá na frente, coisa de criança. Como é que aquela bateria, meu pai falava assim, pai, o que é a bateria? É ele que dá carga para o farol, mas a gente não entende como é que acendia o farol. E hoje, querido, a gente entende, o tempo passou, a gente amadureceu, você sabe a transmissão elétrica como é feita, todos aqui sabem. E eu quero espiritualizar essa passagem. A nossa bateria, se ela estiver cheia de carga, o farol vai alcançar longe. Se a nossa bateria estiver fraca, você lembra quando a gente farol alto, farol baixo, farol alto, farol baixo? Lembra, Gleice? Não era assim? E se a bateria estava fraca, o farol era bem fraquinho. Se a bateria não tinha força, o farol era bem fraquinho. Você que está aqui nessa noite, entenda, Deus está carregando a sua bateria espiritual. E como a rainha viu luz na vida de Daniel, receba essa palavra do céu para a sua vida. Muitos vão entender que a luz da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus mora aí, aleluia, mora em nós. Assim, com a luz do Espírito Santo, querido, nós vamos andar nas trevas vendo tudo, aleluia. Não tem escuridão que vai fazer você cair no abismo. Você está entendendo essa palavra? Nós temos a luz de Cristo em nossas vidas. A segunda característica que a rainha viu em Daniel, que ele era inteligente. Daniel, como homem de Deus, ele tinha luz. Você tem o Espírito Santo. Daniel, como homem de Deus, ele tinha inteligência. Inteligência, irmãos. Nós precisamos entender que há diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. O irmão
Edinaldo, na escola bíblica dominical, fez uma pergunta interessante. Eu, na minha trajetória pastoral, e até muitos anos dando aulas de escola dominical, que eu gosto de dar aula de escola dominical, ele perguntou assim: pastor, como pode um obreiro novo, perguntou não para mim, para o professor, né? Eu estava lá só de na aula. Como pode um professor, um pastor novo, a gente vê pastor de 22, 23 anos aí dirigindo igrejas grandes, como que ele pode dar um conselho para mim que sou casado há 35, 40 anos? Que experiência que esse homem tem para falar comigo? Eu falei assim: experiência nenhuma, só que tem uma coisa, ele tem sabedoria do alto. Porque se é Deus que colocou, Deus dá a palavra da sabedoria na hora certa. Observe, irmãos, quando é Deus que coloca, pode faltar, na hora Deus coloca a palavra. É tipo assim, se Deus chama um obreiro, tem chamada de Deus, na hora que falta a palavra, Deus que chamou, Deus coloca a palavra na boca e ele fala. Porque Deus se responsabiliza pelo que ele chama, Deus se responsabiliza pelo que ele envia, Deus se responsabiliza por aquele que é escolhido dele. Se Deus te mandar, não tenha medo, abre a tua boca e eu encherei. Aleluia! É a palavra de Deus. Agora não adianta, irmão, se não for chamado de Deus, você pode se preparar o tanto que quiser. Quando acabar o seu conhecimento, Deus vai falar: não foi eu que te chamei, você está falando o que é seu. Porque agora acabou o que é seu, eu não tenho nada contigo. Essa é a diferença entre ser chamado e entre ser apadrinhado. No mundo secular é assim. Observe que uma pessoa concursada tem condição, está preparada, e uma pessoa que é apadrinhada é limitada. Na igreja não é diferente, na sociedade não é diferente. Mas eu quero lhe dizer que se você tem vontade de exercer, o Espírito de Deus está pronto a lhe conceder. Aleluia! Porque Deus, Ele capacita. Tem um adágio que diz assim: Deus não escolhe os capacitados. Capacita, como é que é? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Balela, irmão. Deus chama capacitado e descapacitado e capacita todo mundo. Não tem essa de Deus só chama os incapacitados. Não, irmão. Deus capacita todo mundo, independente da sua capacidade. Coloca a sua vida diante do altar, porque Deus vai te usar. Essa tem que ser a nossa convicção. Voltando aqui para a palavra, Daniel, ele tinha um espírito de inteligência, e a Bíblia diz que os reis, eles tinham muitas vezes inteligência, e nós, além de nós termos, querido, dado por Cristo a inteligência, isto fala inteligência quando se refere no lado espiritual a Cristo. Quem tem conhecimento vai longe, quem tem inteligência vai mais longe ainda. Daniel, ele tinha graça, ele tinha inteligência, ele tinha o Espírito de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: a inteligência, ela pode ter muito valor, mas é melhor ter a mente de Cristo. É melhor ter a mente de Cristo. Deixa eu voltar aqui para um detalhe. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A inteligência nos faz buscar mais a Cristo. A inteligência nos faz termos uma vida mais equilibrada. A inteligência nos faz ter facilidade para termos preparo para o conhecimento. Lembrando que nem sempre todos os inteligentes adquirem conhecimento, mas Deus quer que os seus filhos sejam inteligentes no pensar, no tratar, no agir. Glória a Jesus. Se você quer inteligência, prepare-se para ser inteligente. Inteligência não vem do alto, é você que tem que se esforçar para ter.